Olá, boa noite. O ND de hoje vai falar sobre comunicação digital, como o TikTok virou referência na produção de conteúdos na internet. E sobre esse assunto, a gente conversa hoje com Paulo Alberto Moura Nascimento, empresário e CEO da Publish. Tudo bem, Paulo? Seja muito bem-vindo, boa noite. Tudo ótimo. Obrigado, Roberta, pelo convite, a todos os telespectadores. É um prazer poder colaborar e dividir informação com vocês. Isso aí, a gente conversa também hoje com Vinícius Macedo Pereira, mais conhecido como Macedinho, nosso TikToker de hoje. Tudo bem, Macedinho? Tudo ótimo com você. Muito prazer também estar aqui, essa oportunidade muito grande. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre essa febre do TikTok que começou agora nesses últimos meses. Por que o TikTok, Paulo, ganha tantos adeptos ao redor do mundo? Hoje a gente tem quantos usuários no mundo e uma perspectiva aqui no Brasil? Olha, eu acho que o TikTok virou essa febre tão aclamada e tão utilizada e compartilhada por um público que não é só de uma faixa etária única. Eu acho que muitas outras faixas etárias, a terceira idade tem descoberto o TikTok, tem se agradado muito pelo conteúdo que é leve, que é divertido, e isso tem feito com que os números cresçam de forma assustadora, né? Em agosto de 2020 agora, né, 2 meses atrás, os números ultrapassavam o número de 800 milhões de usuários ativos, né? Então, são os usuários que estão ali consumindo a plataforma, entregando conteúdo, recebendo conteúdo. E no Brasil, agora, segundo o estudo do mês de setembro, a gente teve um número absurdo, eu até tomei nota, né, a respeito de mais de 61 milhões de downloads do aplicativo. O Brasil tinha uma porcentagem gigantesca, parece-me que mais de 6,7 milhões foram contabilizados apenas aqui no Brasil. Então, a gente vê que o TikTok aqui realmente tem virado uma tendência, e uma tendência com bastante celeridade em relação ao tempo que a plataforma está disponível. Agora, se a gente for comparar, Paulo, com outras redes, né, Instagram, Facebook mesmo, o Brasil é um dos líderes de consumo de Facebook, se a gente for comparar com outros países do mundo. Será que a gente vai ter uma surpresa em relação ao TikTok nesse sentido? Ele bate as outras plataformas? Olha, Roberta, eu acho que a gente pode ir nesse caminho, porque o tipo de conteúdo que o público passou a querer consumir é um conteúdo bastante audiovisual, né? A gente sabe que no Facebook, quando ele explodiu, a gente tinha muita questão da imagem, a questão dos textos, depois veio a questão das fanpages, trabalharem com lives, né? Antes do Instagram explodir com essa ferramenta. Mas pelo crescimento do TikTok, na escala que ele vem desenvolvendo, vem alcançando, eu acho que sim, eu acho que a gente pode esperar daqui a algum tempo que o TikTok ocupe, sim, e seja tão relevante quanto as ferramentas do Google aí, como Facebook e quem sabe até o próprio Instagram. Quem usa o TikTok é um TikToker. E a gente tem aqui com a gente hoje o Macedinho, que é um TikToker que já tem 534 mil seguidores, é isso, Macedinho? Conta pra gente como é que você mergulhou nesse mundo do TikTok. É isso mesmo. Eu comecei, na verdade, produzindo conteúdo para o YouTube, né? E aí, quem eram as pessoas que mais assistiam mesmo eram meus próximos, meus amigos. Então, pessoas da minha sala, familiares e tudo mais. E com o tempo, eu percebi que eu estava gastando bastante tempo, só que não estava crescendo meu público, não estava acontecendo. E aí, eu decidi parar, né? E foi aí que eu entrei no Instagram e vi algumas pessoas que estavam fazendo conteúdo pro TikTok. E foi nesse tempo que eu entrei no TikTok e falei, nossa, que rede social bacana. E tinha muita gente fazendo comédia, e aí eu falei, eu gosto bastante de comédia. Eu tentei com transição e deu super errado, não deu certo. E aí eu falei, eu não vou fazer transição porque as pessoas não gostam, eu não sei fazer, eu não me sinto bem fazendo, então vou pela comédia mesmo. E produzindo conteúdo de comédia, as pessoas começaram a assistir, começaram a curtir. Eu recebi, assim, no primeiro post de comédia que eu fiz, vários likes, coisa de 60 likes por minuto, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E foi no mesmo dia que eu comecei a produzir vários conteúdos, e comecei a crescer bastante no aplicativo, até que esses conteúdos que eu produzia, eles eram dublagens,
E aí eu falei, eu vou criar uma própria história, né? Uma própria comédia de mim mesmo. E aí eu fiz esse conteúdo, tanto que ele bateu mais de 500 mil de visualizações, 70 mil likes, foi o meu primeiro vídeo autoral, com ideias minhas e tal. E aí eu vi que o público aceitou bastante essa ideia, então eu comecei a produzir mais conteúdos próprios e eu tô até hoje produzindo conteúdos e tem dado super certo. Agora, Macedinho, não foi, foi uma coisa meio que inusitada, assim, foi espontâneo isso que aconteceu com você? Ou você fez um estudo para ver como é que funcionava a plataforma? Ou você foi no vamos ver o que vai dar e se jogou? Não, eu fui no vamos ver o que vai dar, me joguei. Fui fazendo dublagens, eu vi que a ideia do aplicativo, né, a proposta que ele trazia era dublagens, tanto que nem era TikTok, na verdade era Musical.ly. E aí eu vi que as pessoas sempre faziam dublagens da Maísa, de vários artistas. E eu falei, vamos tentar fazer uma dublagem. E aí as pessoas começaram a curtir. E aí depois disso eu falei, vou criar um conteúdo próprio meu aqui. E aí foi dando certo, mas foi nessa ideia do vamos ver. Eu fui tentando mesmo sem fazer estudo nenhum. Dá para mostrar pra gente um pouquinho então do que você faz no TikToker? O que foi a sua grande guinada aí? O primeiro vídeo que eu produzi próprio foi um vídeo que estava em tag no TikTok, que era sobre mãe e filho, sobre o Dia da Água. E aí eu pensei numa ideia, eu falei, vou fazer uma ideia de como se fosse uma filha indo tomar um banho, só que quando ela entra no banheiro, ela não toma banho de verdade. E aí, na hora de fazer o personagem da mãe, as pessoas começaram a comentar muito, que era muito parecido com a voz da Dona Hermínia, do Paulo Gustavo, no filme Minha Mãe é uma Peça. Então, quando eu comecei a fazer esse vídeo, né, eu comecei a mudar a minha voz totalmente, as pessoas falavam, nossa, é muito parecido. As pessoas começavam a comentar, meu, parece muito com o Paulo Gustavo, Minha Mãe é uma Peça, Dona Hermínia. E aí foi dando super certo, o pessoal foi pedindo mais, eu fui fazendo muito mais. E até hoje eu faço bastante desse personagem, tem dado muito certo. E é uma coisa que as pessoas aceitam bastante, que eu gosto também bastante de fazer. Ele te alavancou com certeza, né? A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre o mundo TikTok. Não sai daí, é um minutinho e a gente volta já já. ND está de volta. Nosso assunto de hoje é a febre do TikTok. Sobre isso a gente conversa com Paulo Alberto Moura Nascimento, empresário e CEO da Publish, com Vinícius Macedo Pereira, o Macedinho TikToker. No bloco anterior a gente conheceu um pouquinho do Macedinho, do trabalho dele. Agora eu queria entender de você, Paulo, você que é publicitário, empresário, trabalha nesse ramo. Como que o TikTok pode ser vendável? A gente viu através do Macedinho que é uma coisa mais na área da diversão, mas pode ser também algo vendável, algo comercial? Com certeza, Roberta, porque eu acho que toda plataforma, todo meio que expõe informação, isso pode ser transformado em formas de a gente poder propagar o nosso produto, né? E o TikTok não é diferente. Então, todos os criadores de conteúdos que estão dentro da plataforma, mesmo que eles tenham nascido de forma despretensiosa, eles caminham para que haja um interesse de marcas, para que sejam vistos por empresas, para que eles sejam acionados para poder reforçar aí e fazer parte desse fluxo de exposição de produtos, né? Então, o TikTok ele é rentável porque quanto mais usuários a plataforma, as suas ações são mais valiosas e usuários, quando bem posicionados e com estratégia, eles conseguem de uma forma bem ampla e bem tranquila poder lidar com essa questão de agenciamento de marcas e produtos e ter aí os seus valores também para poder impulsionar a propagação desses produtos e em parceria com tantas empresas ou artistas, seja ela... Porque às vezes a gente entende que quando fala de uma marca é um produto tangível, mas tem muito TikTok que tem trabalhado muito em parcerias com gravadoras, tem propagado e feito músicas viralizarem com as suas dancinhas, como a gente vê, né, como o Vini falou no bloco anterior sobre as dublagens. Então é uma engrenagem, né? Uma coisa fica puxando a outra e isso vai muito longe e acaba auxiliando aí, tanto potencializando os valores da plataforma, quanto aí sendo uma fonte de recurso para os criadores de conteúdo. Agora, o Macedinho tinha falado antes que ele estava no YouTube, viu que o negócio não estava crescendo como ele esperava
e resolveu se jogar no TikTok. O que a gente percebe, às vezes, é uma migração das plataformas, né? Ele saiu do YouTube, agora existe uma ligação muito forte do Instagram com o TikTok. Como é que você vê isso, Macedinho, essa interligação entre as plataformas, entre as redes? Olha, o Instagram e o TikTok, eles são grandes concorrentes, né? Porque eles apresentam a mesma proposta de conteúdo dentro dos aplicativos. Então, o Instagram era um aplicativo só para produção de fotos, né? Postagens de fotos e stories. E o TikTok era mais para produção de vídeos. Agora, o Instagram, ele criou uma nova um novo meio, né? De você postar vídeos também, além do feed, né? Que é a nova proposta que eles entregam, que é o Reels. E essa é uma grande coisa que eles têm em comum e que é bem gritante, assim, sabe? Entre os dois aplicativos. O que a gente vê é que existe parece uma guerra santa, será que a gente pode falar disso, Paulo? Por exemplo, o IGTV veio para competir com o YouTube, né? O Reels está tentando competir com o TikTok, está tentando pegar essa concorrência. Como é que fica esse mercado publicitário nesse meio? O mercado fica louco, porque a Utiliza gente todos. acaba tem que não, e além da gente ter que colocar as diversidades de ferramentas dentro do nosso planejamento, a gente precisa entender muito bem, porque cada um exige um tipo de conteúdo específico, né? Eu não posso colocar qualquer tipo de conteúdo no Reels, por exemplo, porque talvez não seja a proposta. Então, assim, com a chegada do IGTV e vídeos de até 14 minutos e 59 segundos, para tentar evitar que o público migre do Instagram, porque o que acontece, Roberta? O Instagram, ele trabalha incansavelmente para nos fazer não migrar de plataforma. Então, assim, eles não querem que a gente saia do aplicativo para ir no YouTube e assistir um vídeo. Sim. Então, por isso que o IGTV tem até 14 minutos e 59 segundos disponível para que a gente suba conteúdos mais extensos. Ele não quer que a gente saia da plataforma para ir para o TikTok, então eles implementaram o Reels. Na época, os Stories nasceram por conta do sucesso do Snapchat, que eram os famosos vídeos que sumiam com 24 horas. E assim ele vai trabalhando incansavelmente para poder concentrar dentro da sua marca, da sua casa, Instagram, todas essas funcionalidades, além da principal e a mais velha, não sei se eles vão mudar, que é o feed, que é onde a gente sobe o conteúdo para as pessoas curtirem e comentarem ali, ficar registrado e não ter essa questão, né? Então eu acho que o mercado precisa se adequar, eu acho que vale uma análise de cada cliente, de cada comportamento, de cada intenção, quem é a persona, né, desse cliente, para a gente poder entender aonde que a gente vai concentrar mais energia dentre tantas funcionalidades que essas plataformas têm oferecido. E enquanto isso, né, nessa análise, o que a gente percebe, né, Paulo, é uma necessidade de produção de conteúdo gigantesca, né, para você atender a cada necessidade, cada vez mais, né? Sim, e a pandemia, assim que eu acho que assim, o crescimento interessante do TikTok, eu acho que no mundo veio também por conta da pandemia, né? Que quando a gente ficou recluso, a gente começou a procurar conteúdo para poder passar o tempo também. Então, a ferramenta, você pode ver nas pesquisas que você faz sobre o aplicativo, o número de crescimento dele em relação a downloads e contas ativas e conteúdo, ele cresceu muito durante essa fase que nós estamos atravessando. Mas a gente que trabalha como agência, a gente também percebeu uma necessidade maior, como você falou, de uma produção de conteúdo em ritmo frenético, com muita qualidade e com uma diversidade bem grande para a gente poder atender a gama, a maior parte aí do público que estava em casa, de uma maneira muito mais exigente, porque se tinha mais tempo para analisar os conteúdos, da gente poder fazer e poder colocar na mão do nosso cliente e nosso cliente entregar para a sua audiência e ter aí um engajamento e um retorno satisfatório. Então é um desafio contínuo e diário. Acho que daqui a 2 semanas a gente vai ter mais alguma coisa aí para poder Outra investir. novidade, com certeza. É verdade. A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a febre do TikTok. Não sai daí, é um minutinho, a gente volta já já.
O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é a febre do TikTok. Sobre isso, a gente está conversando com o Paulo Alberto Moura Nascimento, empresário e CEO da Publish, e com Vinícius Macedo Pereira, o Macedinho, nosso TikToker de hoje. Então, para a gente entender um pouquinho do que é essa novidade aí que está tomando conta da publicidade, né, das redes sociais, Macedinho, você acha que o TikTok mudou a forma do jovem conversar e essa rede é uma rede muito jovem? Quem é o público do TikTok? O público do TikTok, ele começou, na verdade, com as crianças, né? Ele entregava uma proposta muito grande para crianças, dublagens, vídeos mais engraçados. E o legal do TikTok é que ele entrega uma proposta de vídeos curtos. Então, quanto mais curto, melhor. E esses conteúdos, as crianças acabam pegando muito mais rápido, porque o TikTok ele também tem uma grande quantidade de conteúdos de comédia. As crianças adoram comédia. E depois de um tempo, essa faixa etária foi crescendo. Então, foi alcançando adolescentes, jovens, adultos. E hoje a gente tem todo tipo de idade dentro do TikTok consumindo e produzindo conteúdo. O que precisa para ser um bom TikToker? Olha, para ser um bom TikToker, em primeiro lugar, você precisa saber fazer o OA, que todo mundo faz nas dancinhas, ou pelo menos quem é comediante sabe fazer, que é nada mais nada menos que isso. Todo mundo sabe fazer, é muito legal. Faz de novo aí, Macedinho. Faz de novo pra gente ver. Você abre os braços e fecha. Você sempre vai ver isso nas dancinhas do TikTok, nos vídeos. O pessoal sempre ensina, tá sempre todo mundo perguntando como é que faz o OA, você sabe fazer o OA. Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo, você precisa olhar de uma forma diferente, porque o TikTok, a todo momento as pessoas estão produzindo conteúdo. A cada instante, a cada segundo tem um vídeo novo. Então, para você ser um bom TikToker, você precisa olhar de uma forma que as pessoas não estão vendo. Então, você precisa criar um conteúdo que as pessoas ainda não criaram ou falar do mesmo assunto de uma forma diferente, fazer algo diferente, porque isso atrai muito. Essa proposta de entregar algo que ninguém fez ou que ninguém ainda pensou, algo super novo, é o que as pessoas mais aceitam e é esse tipo de vídeo que super viraliza no TikTok e esses produtores de conteúdo, TikTokers, também viralizam. Haja criatividade, hein? Bom, ainda tem muito assunto para a gente falar sobre essa nova rede TikTok, mas infelizmente nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer aqui a presença do Paulo Alberto Moura Nascimento, empresário e CEO da Publish, e do Vinícius Macedo Pereira, nosso Macedinho TikToker. Muito obrigada, sucesso para vocês. Obrigado, Roberta. ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.